Hi, everybody. Olá, segundo ano. Are you fine? Vocês estão bem? I hope so. Eu espero que sim, ok? Então, nossa aula de hoje é a aula do Centro de Mídias, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. Mas eu retomei uma habilidade que é, tá? O simple, o present continuous, tá bom? Nós vamos ver. Só uma retomada rápida para vocês, ó, vou voltar lá a telinha, bom? Só uma retomada rápida para vocês. Então, o present continuous, na verdade, é o tempo verbal o quê? Que nós começamos uma ação e ainda não terminamos, certo? Então, essa ação, ela começa e ainda está acontecendo, ela não termina. Então, um exemplo aqui, ó. I am studying in Major Prado. Eu estou estudando no Major Prado, certo? Então, eu comecei a estudar no Major, eu ainda não terminei de estudar. Ou então, por exemplo, I am studying English. Eu estou estudando inglês, certo? Eu comecei a estudar ontem, o ano passado, o mês passado, hoje de manhã, e eu ainda estou estudando. Então, geralmente, vem o ing no final, certo? Dos verbos. Mas, para dar certo, ó, a montagem da frase, a formação fica assim, ó. Sujeito, que pode ser um pronome pessoal, I, you, he, she, it, we, they, né? Uma pessoa, um objeto, pessoas, lugares, tá? Um sujeito. O verbo to be, que dá certo com ele, então, ou am, ou is, ou are. O verbo no present continuous, que é o verbo terminado com ing, e o restante da frase. Quais as regras para colocar o ing? Vamos lá. São 3 regrinhas, tá, pessoal? Então, se o verbo terminar com consoante, vogal, consoante, lembrem-se do sanduíche de vogal, ó. Consoante, vogal, consoante, CVC. Eu repito a última, copio a última de novo e coloco o ing. Então, run, ó, consoante, vogal, consoante. Copiei a última de novo, o N, e coloquei ing. Run, running. Correr, correndo. O get. A consoante, vogal, consoante, tá? Então, eu coloco o T de novo e coloco o ing. Get, getting. Então, essa é a primeira regra. A segunda é que se o verbo terminar com E, eu coloco, tiro o E e coloco o ing, certo? Então, ó, lose, terminou com E, tiro o E, coloco o ing, losing. Perder, perdendo. Come, vir. Tirou o E, ó, vindo, coming, tá bom? E o verbo terminar em IE, eu tiro o IE, tá? Coloco o Y e aí depois eu coloco o ING. Então, ó, lie, mentir, terminou com IE, tiro o IE, coloco o Y mais ING, lying. Então, mentir, mentindo. Ó, die, morrer, terminou com IE. Tira o IE, coloco o Y mais ING. Die, morrer, dying, morrendo, tá? Então, aqui só para vocês relembrarem esse verbo, essa conjugação verbal que é o present continuous, tá bom? Vamos para a aula do Centro de Mídias. Aqui, ó, what do you see in the pictures? Então, ele quer saber o que você vê nessas imagens. Então, você vai escrever em inglês uma palavra para cada imagem que você vê. O que você acha que é? Então, busque no dicionário, no seu celular, onde vocês quiserem, uma palavra em inglês para essa imagem, uma palavra em inglês para essa imagem, certo? Então, vamos lá, escrevam aqui embaixo. Próxima atividade. Ele quer saber que, ó, have you ever heard of ecological footprint? What is it? Então, você já ouviu falar em pegadas ecológicas? Ecological footprint, pegadas ecológicas? O que é isso? Então, você vai escrever o que vocês já ouviram falar, tá bom? Sobre pegada ecológica, ou vão pesquisar para ver e vão escrever aqui o que vocês já ouviram falar. Pode ser em português, tá? É só para a gente antecipar um pouquinho o assunto, pensar um pouquinho sobre o assunto, tá? Vamos lá para o que é uma footprint, ecological footprint, uma pegada ecológica, a definição, tá? Então, ó, the ecological footprint is among of biologically productive water and land needs to restore the resources necessary to produce goods and services. In short, is a method to measure the human impact on the environment.
For instance, how many trees we need to grow to replace those used to build a cottage? Então, ó, a pegada ecológica é o quê? Biologicamente, o que a Terra, o que o planeta produz, né, o que a natureza produz de água e de terras, né, de lugares, né, que precisa o quê? Para substituir tudo o que nós gastamos para produzir outras coisas, tá? Em suma aí, né, é um método para medir o impacto humano sobre o meio ambiente, certo? Então, por exemplo, quantas árvores você precisaria, que nós precisaríamos que crescessem para substituir aquelas usadas para construir uma cabana, tá? Então, é mais ou menos isso. O que a pressão do ser humano, né, que a Terra faz de gasto em cima do meio ambiente para ter as coisas que nós temos. Então, o tanto que que a natureza pode ter para o tanto que pode o quê? Ser gasto, certo? Então, mais ou menos, ó, contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais, certo? Então, vamos aqui. Então, tem um gráfico aqui para a gente analisar, tá bom? Certo? Sobre isso. Gráfico, a primeira coisa que a gente vai ver são as duas linhas principais aqui. Então, o primeiro gráfico, anos, tá? Certo? E o segundo gráfico, planetas, gastos, né, pelo ser humano, ok? Tá? Mais ou menos isso. Vejam que o limite é um planeta, afinal, nós temos um planeta, certo? Se nós gastarmos todos os recursos naturais do nosso planeta sem plantar de novo, sem ir substituindo esses produtos, repondo esses produtos, nós vamos ter mais o que gastar, né? Então, começou quando? Ó, em 1960, com o lançamento, ó, The Modern Environment Movement, com o lançamento do movimento moderno sobre o meio ambiente, com o lançamento desse livro, Silent Spring, Primavera Silenciosa, tá? Essa linha verde mostra, ó, essa line green mostra o crescimento, o quê? Do consumo, do gasto, né? Dos recursos naturais. Então, aqui já estava chegando perto do limite, ó, limits to growth. Então, os limites do crescimento. Foi identificado que um problema de sustentabilidade global do meio ambiente. Continuando, teve aqui depois uma conferência de Berlin Report, que definiu o quê? Desenvolvimento e sustentabilidade de todo o mundo, buscando estratégias e soluções, né? Depois teve essa conferência no Rio Earth, tá? Que teve bastante pessoas participando, certo? Ó, teve mais de 15 mil ativistas, políticos, empresários, né? 9 mil jornalistas, 25 mil pessoas que queriam aí participar, 172 nações, 108 cabeças, o quê? Todos participando dessa conferência. E depois teve o protocolo de Kyoto, que foi outra conferência, né? Que estavam procurando o quê? Melhores soluções para resolver os problemas do clima, ou seja, quando começou-se a gastar muitos recursos naturais, o clima está mudando. Muitas coisas na natureza estão mudando porque está se gastando recursos naturais e não está repondo, tá? Então, está se gastando mais do que repondo. Então, vocês vejam aqui que nós já passamos o quê? De um planeta, se fosse parar para pensar, né? 1,5, um planeta e meio, tanto de todo o nosso consumo, tá? Ele está terminando aqui. Então, vamos para as perguntas. Então, a pergunta sobre esse gráfico são as seguintes. Letra A. Was the book Silent Spring written before or after 1965? Então, ele quer saber se o livro Silent Spring ele foi escrito before, antes, ou after, depois de 1965. Vocês vão escrever before, antes, ou after, depois. B. When did the Rio Earth Summit take place, before or after 1990? Então, ele quer saber se a Conferência do Rio ela aconteceu before, antes, after, depois de 1990.
E por último, what was the number of planets in 2007 approximately? Então, qual o número de planetas gastos em 2007 aproximadamente, tá? Então, vocês vão marcar aí. Aqui nesse texto é só para vocês sublinharem ou marcarem embaixo aqui, tá? As palavras cognatas, tá bom? Ó, tá aqui. Então, vocês vão buscar as palavras, as cognate words, que são as palavras cognatas, que são parecidas com português, inglês e tem o mesmo significado, ok? Vão buscar as palavras e marcar aqui embaixo ou sublinhar se vocês tiverem caderno do aluno. Então, what does EF stand for? O que são, né, ou para que servem as pegadas ecológicas? Definition: the ecological footprint, the EF of a particular population. This is defining the total area of productive land and water ecosystems required to produce the resources that the population consumes and assimilates the wastes that the production produces, wherever on earth. That land, the water may be located. Então, a definição. As pegadas ecológicas, elas vêm uma parte da população, é definida uma área de produção de terras, né, e de água nesses ecossistemas, e o quanto é retirado de recursos para essa população consumir, tá? E entre outros gastos, e produção de outras coisas. Então, né, o tanto que eles estão naquela localidade gastando para produzir, certo? Marquem as palavras cognatos, cognate words. A próxima pergunta é, olha embaixo, answer the question. What is the purpose of the ecological footprint? Então, qual é o propósito, qual é o objetivo da pegada ecológica? Então, eu vou ler o texto aí para vocês vão responder. In other words, it's a measure how much nature we have and how much nature we use. Important, it helps to measure the demand for and the supply of nature and to understand the impact on the earth. Então, em outras palavras, o que a pegada ecológica faz? Ela mede o tanto de natureza que nós temos e o tanto de natureza que nós usamos. Importante, ela ajuda a medir a demanda de natureza que ainda tem, tá? Para nós, o quê? Entendermos o impacto que isso está causando no planeta, certo? Aí a última pergunta está falando assim, ó, how many categories of productive surface areas are there? Então, em quantas categorias de produção essas áreas são divididas, tá? Na pegada ecológica. Então, the ecological footprint tracks the use of 5 categories of productive surface areas: cropland, grazeland, fish grounds, buried, land forest area, and the carbon demand on land. Então, ela é dividida em 6 áreas, tá? Para poder visualizar tudo. Então, quais são essas 6 áreas? A cropland, que é a área de plantio, grazeland, área de pasto, fish grounds, área de pesca, build upland, área de construção, forest area, áreas de floresta, and carbon demand on land, e áreas de demanda de carbono, ok? Então, são só essas perguntas. Vocês podem responder em inglês copiando a parte do texto que explica, tá, a resposta. Então, tem a pergunta e aí vocês podem responder em inglês, tá bom? Copiando do texto mesmo. Observem bem que tem certinho ali, eu li para vocês, e vocês vão copiando, ok? Façam no caderno, tá bom? Façam no caderno só as respostas. Se você tiver o caderno do aluno com você, você pode fazer no caderno do aluno, take a picture, tire uma foto, tanto do your notebook e do caderno do aluno. Então, vocês podem tirar foto do seu caderno ou do caderno do aluno, send me e me enviar, tá bom? Não se esqueçam, não forget, name, grade, tá bom? Nome, série. A qualquer dúvida, write me, escrevam para mim, né? Ou então, call me, me liguem, ok? Então, bye bye. See you.